Good morning, students. Olá, pessoal. Hoje começamos aqui a nossa English Live da terceira série A, 19, dia 19 de junho, né? Botei maio, mas é 19 de junho, das 10h30 às 11h30. Então, hoje, pessoal, a proposta nossa é para que nós façamos, no primeiro slide, uma pequena revisão sobre passive voice. Coisa simples, é só para lembrar. E depois nós seguimos para o assunto de hoje, que são modal verbs, verbos modais. E ao final da aula, eu vou fazer uma. Vou dar uma dica do que vai vir na aula seguinte e das atividades que a gente vai fazer pelo portal, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui no primeiro slide, eu tenho a brief review on passive voice, só para lembrar, né? Então tem o active voice, que é a voz ativa, que é o comum que a gente conhece, composto por sujeito, verbo, um verbo X, né? Uma quantidade de verbos que tiver aqui, e o sujeito. Bom, e aí? Se eu pegar o sujeito e colocar lá no final como objeto, no lugar do objeto, e pegar o objeto e colocar lá no lugar do sujeito, essa inversão nós chamamos de voz passiva. Então, a passiva é quando eu pego o objeto da frase, aquele que está lá no finalzinho, e trago ele para frente, para que eu possa dar ênfase a ele. Bom, isso é voz passiva, quando o objeto da ação passa a ser o sujeito da passiva. O objeto da ativa torna-se sujeito da passiva. O objeto da ativa torna-se sujeito da passiva. Professores de português sempre define voz passiva como isso, né? Quando o objeto da ativa torna-se sujeito da passiva. E por que eu coloquei esse destaque aqui no verbo? Porque, assim, nós temos, na mudança de voz ativa para voz passiva, mudança na quantidade de verbos. Então, se eu tenho, por exemplo, na voz ativa um verbo, na passiva eu vou ter o verbo mais um. Então, eu sempre tenho na passiva um verbo a mais do que a voz ativa. Isso a gente já tinha falado também. Ok? Bom, só para poder completar essa review, eu trouxe essas 7 frases para poder a gente lembrar de forma bem breve, para a gente fazer a lembrança aqui, né? Então vamos lá, no número 1, snow covered. Vocês não têm esse material, não mandei, mas a gente vai acompanhando aqui. Snow covered the mountains. Primeira coisa, essa frase está em que tempo verbal? E quem é o verbo? Está no passado, muito bem, Samuel. E o verbo é covered. Então, se está no passado, bom, a passiva vai ser no passado. Então, eu preciso ter um verbo a mais. Esse um verbo a mais vai ser o auxiliar, que é o verbo to be, que vai identificar esse tempo. Então, vai ficar: The mountains were covered with snow. O verbo principal permaneceu. E quem vai dizer que a ativa estava no passado? Esse verbo que foi acrescentado aqui, que é o verbo to be. O verbo to be ele tem uma participação importantíssima na voz passiva. Ele define o tempo verbal da ativa aqui, ó, no caso, né? Então, as montanhas foram cobertas por neve. Segunda, they develop an environmentally friendly type of washing powder. Então, eles desenvolveram um tipo amigável, né? Se é que pode dizer que é amigável, e ambiental, tipo de pó que lava, né? Um pó para poder remover, pó removedor, se é que a gente pode dizer assim. Então vamos lá. They develop, essa frase está em que tempo? Bem rápido, pessoal. Simple present. Isso aí. Então, se está no presente, a voz só tem um verbo, então a passiva vai ter dois. E o verbo to be, que vai acompanhar esse verbo, vai ser o verbo to be no presente. Por isso que a frase fica assim: An environmentally friendly type of washing powder is developed. Então, o verbo develop vai para o particípio,
Todos eles vão. E porque passa a ser, eles desenvolvem, então é desenvolvido. Então a terceira coluna da tabela, particípio. E o verbo to be vai indicar qual era o tempo da ativa. Se estava no presente, eu vou usar o verbo to be no presente. Nesse caso, eu usei is porque o sujeito é terceira pessoa. Se fosse plural, seria are. Who said it? Alguém pode dizer qual é a resposta dessa aqui? Como que ficaria a voz passiva? Time, time, time. It's time. Does anyone? Nobody? It has been. Não, tá errado, deixa eu falar. Bom, a frase está no passado, não tá? Tem um verbo. Então tem que ter dois na passiva. A frase está no passado. Nós fizemos uma no passado aqui, ó. Hã? Alguém? Quem é o objeto da frase? Não é o it? It. It. O said já está no particípio, que é say, said, said. E quem é o verbo to be que vai dizer que ele está no passado? O verbo to be no passado. Com it só pode ser quem? Was. Então, it was said by whom? Eu troquei who para whom, que está no final aqui também, né? Para não ficar it was said by who, que fica feio. Número 4, the professor is going to show the students. Whom é a mesma coisa que o who aqui, mas ele é usado no final. The professor is going to show the students a note bone. Então, a inversão, eu tenho aqui futuro, ó, is going to show. Tem esses dois verbos. Então, eu preciso colocar 3. E vai aparecer, então, agora o verbo be no seu infinitivo. Então, vai ficar the students are, porque é plural, going to. Aí aparece o be shown, que é o particípio do verbo show. Ok? Number 5. Jack has installed a new computer software. Presente perfeito, ó, tem dois verbos. Has installed. Então, se tem 2 na ativa, ficam 3 na passiva. Então, a new computer software continua com has. Quem vai entrar no meio, se é presente perfeito? Quem? O verbo to be que vai entrar, gente. Mas se é perfeito, ele vai entrar como o quê? Quando a ativa é presente, ele entra como verbo no presente. Quando a ativa é passado, ele entra como verbo no passado. E quando a ativa está no perfeito, o verbo to be ele entra como particípio passado, como perfeito. Então ele vai entrar como been. Por isso que vai ficar: a new computer software has been installed. Ok? We must write to her. Então, essa aqui vai ficar muito bonitinha. Olha só. We must write to her. She, porque o her vai virar sujeito e her não pode ser sujeito. She must. Quando tem modal, eu também vou usar o verbo to be no seu infinitivo. Must be written, que é o write no particípio. Written to. Ela deve ser escrita, né? Na verdade, não é ela deve ser escrita. Alguém deve escrever para ela. Agora, quem vai dar essa ideia de que não é ela que deve ser escrita, mas que ela deve ser escrita, alguém deve escrever para ela? She must be written to. É esse to aqui que vai dar a ideia de que alguém tem que escrever para ela. Ok? Seguimos. People said that the president is ill. Faz a inversão. The president, it was said, né, that the president is ill. Ok? Alguma pergunta nessa brief review? Ladies and gentlemen, does anyone have a question? No, nobody. Só dificuldade mesmo, né, Samuel? Mas é a nossa vida, né? A gente está aqui para
resolver as nossas dificuldades. Mas se tiver alguma coisa depois que estiver pendente, você me fala, por favor. Vamos seguir. Bom, agora a gente começa o nosso assunto de hoje, que são modais. Essa tabela eu já usei, mas eu não devo ter usado para vocês. Então eu tenho aqui, ó, os modais can, could, should, would. Então, uma breve lembrança aqui do que a gente já falou. Can é o verbo poder, né? Mas ele é usado para pedir permissão, como o caso de Can I go to the toilet? Um pedido de permissão assim, bem informal, né? Bem simples. Capacidade ou habilidade. He can speak 3 languages. He can drive. He can ride a bike. Possibilidade. We can go to the movies. Nós podemos ir ao cinema. Isso não implica em ter a habilidade de ou poder fisicamente, mas ter a possibilidade de. Ok? E o could? O could é exatamente a mesma coisa, mas ele vai expressar permissão, habilidade, possibilidade, mas ele fica como se fosse no futuro do pretérito. Poderia. Então, could I talk to the director? Eu poderia falar. She could already sing. Ela conseguia cantar. Jane could have been. Poderia. Então, sempre essa ideia do futuro do pretérito, ok? É como se ele fosse o passado do can, para simplificar. Should também tem a mesma ideia do pretérito aqui, ó, o ia, só que é de dever. Então, deveria. A gente vai trabalhar sempre o should com a ideia de conselho. Então, you should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe, um conselho. Recomendação, you should wear a suit. A sugestão, you should tell her she isn't going. Você deveria avisá-la que ela não vai, senão ela não vai ficar sabendo. E o would? Would ele tem a mesma ideia do could e do should. Repara que ele tem até a mesma terminação, a mesma ideia do ia. Só que o could é referente ao can, o should poderíamos dizer que ele é meio que o must, o futuro do pretérito, e o would seria o futuro do pretérito do will. Quando eu tenho uma frase com will, eu não traduzo como futuro, fará. Se eu coloco o would junto do verbo, ao invés de fará, será faria. Então vamos ver aqui, ele expressa um pedido ou desejo. Então eu tenho aqui, ó, would you help me? Então o verbo é ajudar. Então você me ajuda? Bom, se tem o would, eu vou traduzir como você me ajudaria a fazer o meu trabalho? Ou você poderia me ajudar, como ele deu uma tradução mais livre aqui? Ok? Então, são esses alguns modais mais simples que a gente tem. Vamos para a segunda etapa. Alguma pergunta dentro desses daqui? Ou sobre esses daqui? Hã? Não? Vamos seguir então. Bom, agora eu tenho may, might, must, shall e will, que eu falei, né? O may, ele expressa um pedido, possibilidade, permissão. Ué, mas o can também não era um pedido? Sim. Qual é a diferença então do may para o can? O may ele é mais formal. Então, may I go to the party? Né? Quando você está conversando com alguém que você não conhece muito, ou numa situação, não no caso da mãe aqui, né? Mas eles colocaram may porque a mãe ela está acima do filho, no sentido de que ela é a responsável por ele, tá? Então, é alguém a quem se deve o respeito e foi traduzido aqui com esse modal may. Então ele expressa esse pedido. A diferença dele para o can, que ele é mais formal. Might, a mesma ideia de possibilidade, só que a diferença do may e para o might é que, se eu falo assim, gente, the party is tomorrow, Philip may come.
A festa é amanhã e Philip deve vir. Quando eu uso may, eu quero dizer que há uma grande chance dele vir. Pode ser que ele não venha? Pode ser que ele não venha. Mas há uma grande chance, baseada em alguma coisa que eu tenho, que de repente ele me deu a entender, nós conversamos. Agora, se eu falo, there is a party tomorrow, Sandra might come. Esse might significa ela poderia vir. Mas não poderia, sim, com uma chance mais remota. Pode ser que ela venha? Pode ser. Mas a chance, quando eu falo utilizando might, é para dar a ideia de que a chance é menor. Então, na verdade, a gente vai ver nos exercícios ali que, assim, para algumas situações a gente tem o certo e o errado para usar. Outras, depende muito do que eu quero expressar, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exercícios utilizando esses modais, mas sempre atento, assim, que o objetivo de vocês não é fazer, preencher, mas é identificar, para que você entenda no texto, qual é o peso, qual é a funcionalidade daquele modal no texto. Must. O must é o deve, né? Obrigação, proibição. Né? Então, quando eu falo assim, you must pay your bills, você deve pagar. Tem obrigação de pagar. You must not ou you mustn't tell it to anyone. Você não deve contar sobre hipótese nenhuma para isso para ninguém. Tá? Então, ele é mais forte. Só que o must, ele tem uma situação em que ele é usado para dedução, né? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, Laura must be sick. Ela deve estar doente. Aposto que ela está doente. É como se ele deduzisse isso aí, né? Então, há alguns casos que a gente pode usar o must não com a ideia de obrigação, mas de dedução. Por exemplo, vamos dizer aqui que Samuel hoje não veio à aula. E aí a pessoa falou, Samuel não veio. Aí a gente pode falar assim, well, he must be sick, because he is always on the class. Quer dizer, ele deve estar doente, porque ele está sempre na aula conosco, né? Então, eu estou deduzindo, aí eu uso must. Não que ele deve estar na aula, no sentido de tem que, mas no sentido de deve estar doente. Só pode, né? Porque ele está sempre presente. Ok? Shall é o dever também, a gente quase não usa esse shall, mas eu vou falar porque a gente pode aparecer também, né, dependendo do texto. Então, convite, shall we, como se fosse o let's go, né? Então, shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami. Ou então para indicar uma ação futura, como seria o will, né? I shall be there at 8. Estarei lá. Então, ele funciona como will aqui. E falando em will, temos ele expressando o futuro. They will get married. Eles vão se casar. E ought to, que expressa também um conselho. Agora, cuidado, porque o conselho nós temos lá atrás, o should, lembra? Deveria. O ought também, ele pode ser usado para conselho. Só que o should é should, verbo, e o should, listen. O ought, ele vem acompanhado do to. You ought to call. You ought to come. Tá bom? Então, cuidado com esses dois. A diferença, eles podem ser usados, né, da mesma forma, mas um tem to e o outro não. Então, cuidado. Se você, de repente, precisa completar uma frase que expresse conselho e na frase já tem lá depois do espaço um to, você não pode botar should, porque should não cabe com to. Aí, nesse caso, tem que ser o ought, que cabe ought to. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? No questions? Ok. Bom, aí eu fiz um resuminho aqui de alguns deles, só para a gente lembrar. Can, e may e could, eles significam poder, né? Fazem pedido e tal, mas o can indica informalidade. Can you help me? Você fala com um amigo, né? Agora, quando você fala may you help me, ou may I help you, é um poder, posso, né? Mas assim, no sentido mais formal, quando você fala com alguém que você não conhece, por exemplo.
E o could, mesma coisa que o can, mas só que ele vai ser usado para indicar formalidade. Sabe quando a gente fala com alguém assim, fala assim, senhora, a senhora poderia, esse poderia que eu vou usar de uma forma formal, eu posso usar o may ou posso usar o could, tá bom? Vamos seguir então. Should e ought to. Bom, eu falei lá atrás a diferença, basicamente, e a gente vai ver aqui que o should é usado menos formal e o ought to mais formal. Daí você perceber, quase a gente não escuta falar o ought to. E aí quando a gente escuta, a gente faz aquela cara assim, meu Deus, o que é isso? Nunca vi, porque ele é pouco usado realmente, porque ele é mais formal. Ok? Então vamos seguir. Ah, tá. Antes da gente seguir, deixa eu te mostrar aqui o que eu falei com vocês. Ó, you should tell. You ought to tell. Então, o ought sempre acompanhado do to. Ok? Ok. Bom, vamos ver alguns exercícios aqui que eu pedi para a gente completar com esses modais que estão à nossa disposição. Então, vamos lá. Para completar com can, couldn't, have to. Eu não falei lá atrás, mas o have to é o ter que. Might, must, ought to, shouldn't, eu falei, e o verbo, o modal be able é ser capaz. Eu lembro de ter falado disso em uma aula dessas lá atrás. Então, was able é sido capaz, foi capaz, na verdade, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer juntos isso aqui. Number one, it's very cold today. Do you think it snow later? Alguma ideia? Can. Do you think it can snow later? Vamos ver se é. Será que é can isso aqui? Couldn't. Não, couldn't não pode ser, Ruscaia. Senão, tá muito frio hoje. Você não acha que não vai nevar amanhã? Não vai nevar mais tarde? Não faria sentido, né? Vamos ver. Isso aí. Cuida na negativa. Vamos ver o que a gente tem por aqui. O might, ó. It's very cold today. Tá muito frio. Você não acha que pode nevar mais tarde? Então, assim, pode, mas esse might que foi usado aqui, ele indica que é uma chance mínima, né? Eu estou falando isso baseado pelo fato de estar frio, né? Pode ser que neve? Pode ser. Pode ser que não também, né? Mas há uma chance mínima porque está frio. Number two, you leave your door unlocked when you go out. Ok? Must. You must leave your door unlocked when you go out. Você deve deixar a sua porta fechada ou destrancada, né? Quando você sai. Você deve deixar a porta destrancada? You shouldn't, né? Um conselho. Você não deveria deixar a sua porta destrancada quando você sai. Ok? Number three, they have filled the car with petrol when they set off. O petrol é o nosso gas, é o gasoline, né? Mas o britânico usa petrol. E a gente vai falar, e o americano vai falar gas, abreviação de gasoline. They have filled the car with petrol before they set off. They must have filled. Será que é isso? They ought to. Conselho ainda. O Samuel falou must. Faria sentido colocar um must aqui? Vamos ver? They must have filled the car with petrol before set off. Ué, como é que seria conselho? Desde que eu queira aconselhar. Lembra que eu falei lá atrás, Samuel? Assim, alguns casos existe o certo e o errado. Alguns casos só dá para ser aquele modal. Outros, eles podem variar dependendo do que eu quero dizer. Se eu quero dar um conselho aqui, eu vou ter que usar algum modal que expresse conselho.
They ought to have filled. Eles deveriam ter enchido o tanque do carro antes de sair. É um conselho. Agora, você falou o must. O must, na verdade, olha aqui, ó. Se eu colocar o must, eles devem encher o tanque antes deles they set off, antes deles saírem. Até poderia. Eu confesso para você assim que eu fico mais simpático ao ought to. Também me parece conselho. É engraçado falar, hein, Samuel, quando você fala assim que parece um conselho. Algumas frases, elas trazem também um feeling. A gente olha e percebe que ela tem aquele tom, né, de conselho, de obrigação. É bem verdade que o feeling a gente não pode usar como regra, porque às vezes se você pode ter o feeling, pode não ser, né? Vamos lá. My motorbike broke down in the middle of nowhere. Então a minha motocicleta quebrou no meio do nada. But luckily I tarará to fix it. I was able. Ruskaya, Samuel também muito bom. Was able. I was able to fix it. Mom says we tarará watch TV after we've finished our homework. We finally watch. Ah, não. Finalmente você acertou, né? Isso? Finally acertou. Tá bom. Can. Vamos ver se can. Muito bem. Mom says we can watch TV after we finish our homework. Nós podemos assistir TV depois que nós tivéssemos terminado o dever de casa. You don't pick me up at the station. I can get a taxi. Você não tem que me pegar na estação. Eu pego um táxi. Vamos ver se é isso? Have to. Muito bem. Number 7. This is impossible. It be a mistake. Vamos lá, é o must aqui. Esse must é aquele must que eu falei quando você, como se você infere, né? É impossível. Deve ter um engano, deve ter acontecido um engano, deve ter acontecido um engano. Então esse must dá essa ideia. 8. Jim have seen me because he walked past without saying hello. Jim? Deve ser alguma negativa, né? Porque ele me viu, porque ele passou rápido, sem dizer oi. Então Jim couldn't have seen me. Ele não deve ter me visto, porque ele passou sem dizer um oi. Ok? Tranquilo esse aqui, né? Tranquilo. Ok, posso seguir? Vamos lá. Agora eu tenho as alternativas aqui, ó. May, might, can, can't, should, shouldn't, must, have to, mustn't, né? Have to, don't have to, doesn't have to, se for terceira pessoa. E o need, que é o precisar, né? Que eu posso também colocá-lo na negativa. Needn't. Estranho, né? Mas existe. Needn't. Não precisa. Number 1. Use your pen, please. Can. Vamos lá? Can I use your pen, please? Estou pedindo, né? Para poder usar. Muito bem. O Samuel botou may. Ok, Samuel. Assim, a gente vai usar... É porque, assim, parece que uma frase simples, né? Se você pede para usar a caneta, geralmente é alguém que está, um colega ali, que você pode usar formalmente. Mas eu concordo com você que se de repente você está... Vamos dizer que você foi a um banco assinar um contrato e de repente você não tem caneta, você vai pedir para o gerente se você pode usar a caneta dele. Aí você vai usar um may. Concordo com você. Tá bom? Então aqui pode ser can ou may. Tá?
Number 2. You write 30 sentences for homework. You have to write 30 sentences for homework. O que será que está aqui, hein? You must write 30 sentences for homework. Você deve escrever 30 frases para o dever de casa, ou no dever de casa. Tá? Como é que eu vou explicar para você esse have to, Samuel? Você deve, a partir desse exercício, escrever 30 frases. Mas você deve por conta do exercício. Mas você não é obrigado, você não tem que. Né? Mas eu concordo com você que poderia, sim, causa essa estranheza. Tá? Se você quiser usar o you have to write 30 sentences for homework, se você colocar aqui you have to write, você está dizendo para ele que ele tem que escrever 30 frases. Agora, se você coloca you must write, você diz que ele deve escrever 30 frases porque é o que tem que ser feito. Não porque ele tem que. Está entendendo a diferença? Não, né? Tá bom. Você tem que fazer alguma coisa. É como se eu colocasse uma obrigação em você. Mas quando eu falo must, você tem que escrever. Mas não é porque eu estou te obrigando. É porque o exercício precisa que você tenha 30 frases para serem escritas. Vamos lá. 3. You write 300 sentences. 30 will be enough. You don't have to write 30 sentences. Você não tem que, você não é obrigado a escrever 300 frases. 30 já são suficientes. Tá? Você não é obrigado a. 4. John speaks so quickly. Bom, aqui é tranquilo, né? Porque se é speak, Samuel está perguntando se o need não precisaria. Nós temos um caso para o need aqui. Quando eu chegar lá, a gente faz a comparação. Segura um pouquinho esse 3 aí. 4. John, bom, se é habilidade de falar, só pode ser o shouldn't. John shouldn't speak so quickly. Bom, aqui poderia ser um can, né? Porque a gente está falando da habilidade de falar. Se eu tivesse parado a frase aqui, ó, John can speak English, Italian, whatever. Agora, se eu coloco aqui so quickly, já dá a ideia assim. Eu já estou dando um conselho, né? John shouldn't speak so quickly. Se eu usasse o can aqui, estaria falando de uma habilidade. Se é que falar rápido é uma habilidade, né? Talvez para um narrador de futebol, ele pode falar muito rápido, ele consegue, né? Poderia ser o can aqui. Nesse sentido, tá? 5. She play the piano. Ok, aqui é o can, né? Porque é a habilidade de tocar um piano. Please excuse me, but I should go now. Eu tenho que ir, né? Eu devo ir. Aqui, ela usou o should aqui no sentido de que é melhor que eu vá, né? Desculpa, mas é melhor que eu vá. Should go now. Agora, eu poderia também dizer assim, ó, but I must go now. Excuse me, but I must go now. Eu tenho que ir. I have to go now. Também poderia ser. Tá? Tenho que ir, sou forçado a isso. Preciso ir nesse sentido. Bom? It's no good. I just can't understand what you're talking about. Não tá legal. Eu só não consigo entender o que você está falando. Tá? Como o Samuel falou ainda há pouco aí, né? Não dá para entender. A gente vai avaliando aqui. Essa frase representa esta... Boa, Samuel, boa. Eu não consigo, né? Não posso entender o que você está falando. Tá?
Número 8. I tarará, watch TV tonight. I haven't decided yet. Olha a dica aqui, ó. Eu tarará, assistir TV à noite. Não decidi ainda. Muito bem. Aí vai usar o might porque ele dá uma ideia menor, né? Uma ideia mais remota. You really tarará, see that film. It's great. You have to see that film. It's great. Agora, antes de explicar número 9, vamos fazer a 10, porque eu faço contraste aqui, ó. Ele usou o must you have to que a gente estava trocando aquela hora, né? Então, quando eu falo assim, ó, sim, tem. Quando a gente faz, sim, Samuel, mas elas encaixam, às vezes elas encaixam mais de uma palavra. Mas o que é importante aqui é que quando você vê uma frase com um modal desse aqui, você saber o que implica ele estar ali, entendeu? O X dessa atividade aqui não é nem tanto você saber colocar, mas colocando o que ele implica, o que ele quer dizer estando ali. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, you really have to see that film, it's great. Ou you must see that film, it's not so bad. Eu poderia inverter aqui, eu poderia dizer, you really must see that film, it's great, né? Eu poderia dizer, tá? Mas quando eu falo, you really have to see that film, você tem que ver, né? Como se você fosse obrigado. Agora, quando eu falo you must see that film, eu estou dizendo que você tem que ver, mas eu não estou como não estivesse te obrigando. Você precisa ver. Não, o must é obrigação, sim. O must é obrigação. Mas ele é obrigação porque, nesse caso, o filme não é tão ruim. A ideia é essa, sim. Você deve ver, mas porque ele não é tão ruim. Mas só que esse must aqui, ó, ele não é a ideia do must obrigação. Lembra lá atrás que nós vimos um must com uma outra ideia? Ó, ideia de conselho. You should see the. Poderia ser também, you should. Poderia ser. Esse must aqui, ele não está na ideia de obrigação. Ele tem ideia de obrigação, mas aqui ele está com a ideia de dedução, como você falou aí. Mas poderia colocar um should aqui, you should see that film. It's not so bad. Isso aí. Por exemplo, você chega para mim e fala assim, poxa, eu tô com problemas aí e tal, precisando espairecer, tá? You should see that film. It's not so bad. You must relax, né? Então poderia usar o should aí. Vai mais do que eu quero dizer do que propriamente do que tem que ser. I'm happy to say that I needn't work tomorrow. Estou feliz em dizer que eu não preciso trabalhar amanhã, né? Eu também não, porque amanhã é sábado. 12. He must work hard because he's poor. Ele deve trabalhar. Agora, esse must aqui não tem a mesma ideia desse aqui, ó. É obrigação, porque ele é pobre, segundo a frase, né? Então, se não quer continuar, ele precisa fazer alguma coisa. Ok? Eu queria. A Oscar está falando que está tranquilo, assim, eu queria tranquilizar vocês no sentido assim. Realmente parece confuso, porque aqui nós estamos tentando usar. Mas quando você lê isso aqui num texto, você vai olhar e falar assim: ele usou should, a ideia de conselho. Ele usou must, pode ser obrigação, mas pode ser dedução. Então a ideia é para que você perceba qual é a intenção no texto, tá bom? Você não vai ter isso para você preencher. Então fica tranquilo. Próxima. If you have a bad cough, if you have a bad cough, you smoke. E aí? Se você estiver tossindo muito, you mustn't smoke. Proibido fumar, né? Nem se você não tiver uma tosse ruim ou estiver tossindo muito, né? Faz mal à saúde. 13. They may pass the examination if they write carefully. Quer dizer,
Quando eu uso may aqui, ó, quando eu uso may aqui, eu estou querendo dizer o seguinte, que há uma grande chance dele passar no exame. Mas poderia ter uma chance pequena? Sim. Mas olha que eu coloquei aqui, ó. Se ele escrever cuidadosamente, as chances são grandes. Por isso que eu usei o may. You really shouldn't make such a noise. Você não deveria fazer esse barulho. Estou dando um conselho. Tá? I really must buy a new notebook. Mine is so old. Então eu preciso. I really must buy. Poderia colocar aqui I really have to buy a notebook. Nesse caso aqui a gente até poderia ter que, né? 16. You needn't study so hard. Você não precisa estudar tanto. You get good grades anyway. Você já tem boas notas de qualquer forma, né? Você não precisa. Eita! Você não precisa. You don't have to study so hard. Até poderia. Você não tem que estudar. Mas percebeu que quando eu coloco needn't, a ideia é de que você não precisa, não é de você não tem que. É de que você não precisa, porque você já tem nota suficiente. 17. She doesn't have to write all the letters today. She can save some for tomorrow. Ela não tem que escrever todas aquelas cartas hoje. Ela pode guardar algumas para amanhã. Não tem que. I'm going out today. I might, but I feel too tired. I'm not going out today. Não vou sair hoje. I might, but I feel too tired. Talvez, né? Talvez eu saia, mas eu estou muito cansado. A chance é pequena. 19. You buy me any presents. I know you don't have the money. You don't have to buy me any presents. Você não é obrigado a me comprar presentes. Eu sei que você não tem dinheiro. Ok? Hein, Samuel? Agora essa frase me representa. Brincadeira. Number 20. Well, I go so soon, so I'll make myself comfortable. I don't have to. Have not to não, tá, gente? É don't have to. I don't have to go so soon. Não tem que ir tão cedo. 21. Quando pode repetir é pior, ainda para fazer exercício. You needn't speak French. I speak English quite well. Olha só. Poderia colocar aqui, ó. You don't have to speak French. I speak English quite well. Ok. You needn't. Agora, a ideia aqui é de que você não precisa falar francês, porque eu falo inglês muito bem. Esse quite, os britânicos usam muito, né? You needn't answer any more questions. This is the last one. Você não precisa mais responder perguntas. Essa é a última. E é mesmo, né? Bom, algum comentário disso que nós falamos? Eu não vou nem falar dúvida. Pelos comentários aí eu vi que parece que tem... deu um nó aí na cabeça. Mas se você quiser fazer algum comentário a respeito, eu escuto. Nobody? So let's go then. Na próxima aula... Professor, Oi, vamos voltar. voltar rapidinho. Quando eu tinha colocado Olha aqui, não o precisa falar rapidinho não, pode falar devagar também.
Quando eu tinha colocado have not to aqui no bate-papo, era me referindo a 19. Porque, tipo, o have not to também não significa que, no caso, seria você não precisa. You have not to. Na verdade, a gente não usa esse not to. Haven't. Tá. Eu poderia dizer assim, o not to a gente usa, no caso assim. Deixa eu lembrar, deixa eu pensar num exemplo aqui. Consigo pensar no exemplo para esse not to. Mas com have, eu não posso dizer have not. Eu tenho que dizer don't have. A negativa do have é com o do ou das. Tá bom. Entendi, Tá bom? obrigada. Você viu isso em algum lugar? Se você viu em algum lugar, traz a questão para nós que a gente tenta analisar. Eu já vi, só que eu não vou conseguir lembrar onde eu já vi. Se você achar de novo, eu posso dar uma pesquisada também, ver se existe esse caso. Eu não lembro agora. Mas a gente vê, tá bom? Obrigada. Nada. A gente tem 10 minutos, mas eu queria falar agora, nesse último slide, desculpa, da próxima aula, né? Na próxima aula, aliás, antes de falar dessa próxima aula, eu quero reforçar essa questão aqui, ó. Deu um nozinho na nossa cabeça, eu sei que dá, não é um assunto fácil, mas lembra que você não tem que preencher isso, tá? Você só tem a ideia desse exercício aqui é, por exemplo, se você for falar ou se você for escrever para alguém alguma coisa, e aí, assim, não vai ter o certo e o errado, vai ser aquilo que você quer dizer através daquela frase, tá? Se você tiver que usar. Para nós, por caso de vocês aí que vão fazer uma prova que tem um texto, o que você tem que conhecer é a ideia que está ali. Você não vai ter uma situação em que você coloque uma palavra dessa errada. Você vai, se você conhecer a ideia de cada uma delas, você no texto consegue traduzir, consegue entender o que ele quer dizer. Tá? Ou se você pega uma frase lá que tem o may ou might, você fala assim, poxa, nessa frase que ele usou o might, quer dizer que essa ação que ele está falando aqui tem uma chance pequena de acontecer. E vamos dizer que apareça uma questão lá, quais são as chances de tal atividade acontecerem? De 100%, não sei se eles vão colocar isso, né? Eu não acredito, mas estou dando só um exemplo. 100%, 80%, 50%, 40%, 20%. Né? Então, você pode, de repente, pode te ajudar nisso, tá? Fala, Rafael. Tá. Rebeca tá falando. Rafael, que meu celular... tá, tudo bem. Sem problema, meu querido. Bom, agora no último slide, esse assunto a gente encerrou. Onde nós vamos ver esse assunto novamente? Quando eu passar a atividade para vocês, pelo portal, para vocês fazerem. Talvez eu não passe para você preencher, talvez eu coloque no texto alguma coisa, a gente vai tentando descobrir as ideias que tem ali, que eu acho que é mais para o que a gente precisa. Agora, na próxima aula, nós vamos falar de quê? Eu vou dar uns exemplos aqui, eu não vou falar sobre isso agora, mas só para curiosidade. Uma frase aqui em português, né? Você é o Rodrigo, né? Já viram isso sendo falado em português? Você é o Rodrigo, né? Então, quando eu falo você é o Rodrigo, né? O que é esse né? É como se eu estivesse pedindo uma confirmação. Você é o Rodrigo, né? Como se tiver, confirma para mim, é ou não é? Outro caso. Ela não é Karina, ou eu estou enganado? Então, são situações que aparecem. Outra. Ele comprou um carro, não comprou? Pois é, na nossa próxima aula nós vamos trabalhar em inglês essas situações aqui. Como que acontecem essas situações que acontecem na língua portuguesa, como elas acontecem em inglês. Aí vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Eu vou separar uma atividade também sobre essa, com uma explicação para mandar para vocês, porque vocês já vão se inteirando e a gente já adianta aqui na atividade, ok?
Bom, Professor, 7 minutos. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Pode falar. professor, a Bruninha, ela tá com o microfone sem funcionar. Aí ela tá perguntando aqui se nas frases anteriores podia usar o haven't. Haven't to. I haven't. Não. O verbo have, ele não permite, ele não é negativo. Eu não posso negativá-lo. Eu preciso sempre do. ah, Desculpa, deixa eu refazer minha colocação. O have, ele pode ser negativado, só quando ele é auxiliar. Então, se eu falo assim, ah, eu, eu não te contei a história, eu poderia dizer, I haven't told you that. Aí o have pode ser have porque ele é auxiliar do told, tá? Mas se eu for colocar o have como principal, ele não pode ser negativado, ele precisa do do e has. Eu teria que dizer, por exemplo, you don't have a good friend. Eu não posso dizer you haven't, Professor, ok? Fala. professor, ela tá dizendo aqui no bate-papo que era uma frase específica nos exemplos anteriores, que ela achou que poderia encaixar. Não, tudo bem, mas eu estou respondendo que ela não pode usar haven't. O haven't só quando ele é auxiliar. E o modal ele não é auxiliar ali. Está numa frase anterior aqui, a gente volta. Qual é a frase? Tá tranquilo, Bruno? Não, qualquer coisa a gente volta, não tem problema. Bom, mas então eu vou escrever aqui só para poder a gente fechar com esse assunto. Então, se eu falo assim, ó, ah, I, I have a car. Negativa. I don't have a car. É isso. Se eu não posso dizer I haven't, mas posso escrever haven't? Posso. Em que situação? Se eu falar assim, ó, we haven't worked hard. Porque aqui está no presente perfeito. No presente perfeito, o verbo have não é principal, ele é auxiliar do verbo work. Então, aqui, como auxiliar, ele pode. Aqui na frase de cima, I don't have a car, ele é o principal. Então, ele não pode ser negativado. Tá bom? Melhorou um pouquinho? Clareou? Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tem, faltam 3 minutos ainda, mas eu vou liberar vocês, porque vocês têm 2 provas para fazer agora, não é isso? Então, muito obrigado pela... Que prova que a gente tem que fazer agora? Oi? Que prova que a gente tem que fazer agora? Ah, vocês não tinham para fazer prova, não? Pensei que vocês tivessem. Não, é uma aula de física. Ah, tá, é a aula. Tudo bem. Nossa, Então, muito obrigado pela participação de vocês. E a gente vai se falando. Qualquer coisa, pode mandar notícia no portal que a gente vai respondendo. Grande abraço, pessoal. Com Deus.